Olá pessoal, eu sou Andriele Ribeiro, criador da Fórmula da Certificação PMP, e hoje eu estou aqui para falar de um assunto que é basicamente o oposto do assunto do último vídeo que eu gravei para vocês, né? No último vídeo eu falei sobre motivos de reprovação no exame PMP e hoje eu quero falar dos motivos de aprovação ou dos fatores de sucesso que levam pessoas a serem aprovadas no exame PMP. E mais uma vez eu não quero falar a respeito desse assunto sozinho, baseado só em coisas que eu acho, que eu penso, apesar de já estar aí há 9 anos, há mais de 9 anos, ajudando outras pessoas a passarem no exame PMP, eu quis trazer a colaboração de outras pessoas. E nesse caso, no caso da aprovação, eu trouxe alunos meus. Na verdade, eles não vão participar desse vídeo, mas boa parte dos meus alunos que foram aprovados, assim que eles foram aprovados, é um momento de muita alegria, né? E as pessoas ficam muito ansiosas para contar a respeito do seu resultado, o que deu certo, o que não deu, e a grande maioria delas deixou um depoimento por escrito lá no nosso fórum, no fórum dentro da Fórmula da Certificação PMP, que é o meu curso, a minha plataforma de ensino para prova. E eu fiz uma espécie de compilação desses depoimentos. Na verdade, eu não quis aqui fazer uma estatística do tipo quais são, de fato, os principais fatores baseados na quantidade de respostas do tipo A ou B. Basicamente, eu peguei os depoimentos e pensei alguns pontos que eu achei muito interessantes e que eu concordo com esses pontos, né? Então, claro que tudo que eu vou falar aqui existe uma concordância, mas eu achei muito legal isso sair da boca das próprias pessoas, desses meus alunos que nos últimos 2, 3 meses aí fizeram a prova e passaram. Essa foi uma turma que me deu muitas alegrias. Então vamos lá, sem mais delongas, é uma lista aqui de 12 critérios ou 12 fatores. Alguns pontos são mais observações, mas a maioria deles eu posso chamar de fatores de sucesso para aprovação. Então vamos lá. Eu vou ler mais uma vez que não tem condição de eu guardar tudo, né? Foi extraído lá desses depoimentos. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, estudar em cima das fraquezas. E olha só o que esse aluno aprovado falou. Fiz o simulado de 200 questões, anotei as minhas lacunas e foquei nelas. A cada análise crítica desse simulado, que na realidade além desses 200 questões ele fez outros, eu procurei marcar as questões erradas e as questões que ficavam em dúvida no momento em que eu respondi. Estudar em cima dos meus erros e das minhas dúvidas me ajudou muito. A dúvida e o erro foram um dos meus principais aliados nessa conquista. Então olha só que legal, gente. A dúvida e o erro foram aliados nessa conquista. Quem já teve a oportunidade de ler o meu e-book, Os 4 Passos para ser aprovado no exame de certificação PMP, deve ter visto que um apêndice desse e-book eu falo justamente isso. Seja um caçador das suas próprias fraquezas. Ao estudar, gente, você não tem como objetivo tentar mostrar para você mesmo que você sabe tudo. Você tem como objetivo identificar aqueles pontos que você não sabe, porque esses pontos de dúvida eles são igual ao fantasma, né? Se você não atacá-los no momento certo, agora, no momento em que você está estudando, eles vão te assombrar na hora do exame, tá? Então, muita atenção para você, a cada momento que estiver estudando, tudo aquilo que você ficar em dúvida, anota e tente esclarecer, seja durante o estudo, seja durante o simulado, seguindo essa dica aqui desta pessoa. Esse meu aluno. Segundo ponto, estude em ciclos. E aí essa pessoa colocou como uma recomendação, fazer pelo menos 2 ciclos de estudo. E eu concordo com essa recomendação. É claro que eventualmente pode acontecer de uma pessoa fazer um ciclo de estudo só e passar, mas de modo geral é preciso alguma repetição. Só para deixar claro, ciclo de estudo é a quantidade de vezes pelas quais você passa pelo conteúdo que vai ser cobrado na prova. Então, é claro, uma vez pelo menos todo mundo tem que passar. Agora, na maior parte dos casos, os candidatos aprovados, eles dão pelo menos uma segunda passada, alguns dão inclusive uma terceira. E é óbvio também que essa segunda e terceira passada não tem que acontecer com a mesma intensidade da primeira. Ela pode até ser mais focada naqueles pontos de fraqueza que a gente acabou de citar aqui. Mas imaginar também que vai se passar estudando só um ciclo, dando só uma passada, essa não é a regra, não quer dizer que não seja possível, mas se você quer ter uma maior probabilidade de sucesso, programe-se para fazer aí pelo menos 2 ciclos de estudo, ainda que o segundo seja menor do que o primeiro, tá? Isso aí. Terceiro ponto que foi citado, comprometimento. Aí eu vou colocar uma frase de um aluno meu aprovado também. Ele colocou, definir que essa seria a única tentativa. Gente, é claro que eventualmente as coisas poderiam dar errado, essa pessoa ele poderia não estar bem, no dia da prova, mas quando alguém diz, olha, eu vou passar dessa vez,
o comprometimento, o compromisso, a forma como ele enxerga os seus estudos muda drasticamente. E essa pessoa aqui, eu sei que especialmente ele, no caso dele, ele se preparou muito, com muito cuidado, até demorou um pouquinho mais do que outras pessoas a fazer a prova, mas eu acho que essa mentalidade, esse mindset de vou dar o meu melhor para que haja de fato uma probabilidade extremamente alta de eu passar de primeira, isso é algo que você também deve ter com você. Também pense dessa forma, porque isso vai te ajudar bastante. Quarto ponto, técnicas de estudo. Ele citou o seguinte: as técnicas adotadas pelo Andrieli em seu curso, além do turboaprendizagem. Na verdade, eu sou um estudioso também dessa parte de aprendizagem humana, e eu tenho um submódulo dentro da fórmula da certificação PMP, que é o turboaprendizagem, né, que é justamente um mini curso em que eu ensino, não é nem tão mini assim, né, mas um curso em que eu ensino as pessoas a estudarem com mais retenção para conseguirem fazer, guardar aquele conteúdo que vem sendo estudado, né, e ele está citando essas técnicas. Não vai ter como eu falar muito a respeito delas aqui agora, mas procure também entender como é que o cérebro humano funciona, né, a utilização de técnicas certamente pode te ajudar muito, porque a quantidade de conhecimento que é exigida no exame PMP é relativamente grande e você precisa de técnicas de retenção. Ele, na realidade, adaptou uma técnica que eu cito. Ele falou o seguinte: fiz um resumo de tudo, né, o que ele tinha estudado, em áudios que não duravam mais do que 12 minutos cada um. Quer dizer, você vê que o estudo dessa pessoa aqui foi bastante sofisticado. Eu até sugiro, e tem uma técnica, né, para você fazer anotações de uma forma mais eficiente, né, dentro desse submódulo. Mas ele foi além, né? Dessas anotações, ele criou áudios e depois ele utilizou esses áudios, claro, para que ele pudesse ficar escutando a própria forma como ele ensinou aquele conteúdo para ele mesmo, né? E isso é interessante, porque você já deve ter ouvido alguma vez que a melhor forma de aprender é ensinar. Então, nem todo mundo vai ter tempo para fazer exatamente o que esse candidato aqui, o que esse meu aluno fez, mas fica aí a dica para tentar gerar, né, fazer um estudo mais ativo, não só passivo, não só de recepção de conhecimento. Tem uma frasezinha de um pesquisador nessa área de aprendizagem humana que eu acho muito bacana. Ele cita o seguinte: se você quer aprender, preocupe-se em ter mais saída e menos entrada. Quer dizer, não fique só lendo, não fique só escutando, né? Preocupe-se também em produzir algo, em fazer exercícios, né? Em gerar saída também, tá? Quinto ponto, controle emocional. Isso apareceu também como um fator na reprovação, mas apareceu aqui também na aprovação, quer dizer, mostrando que isso é algo que a gente tem que ter cuidado realmente. E aqui eu citei algumas passagens interessantes, olha só o que essas pessoas escreveram. Uma falou o seguinte: fiquei preocupado com o tempo. Depois ele citou: o importante mesmo é ficar calmo. Não terminei as 50 questões na primeira hora, mas ao final da terceira hora eu já estava em 175, ou seja, ele começou num ritmo mais lento, ele não conseguiu. Se a gente imaginar que são 200 questões e 4 horas de prova, a cada hora você tem que ter respondido mais ou menos umas 50. E no final da primeira hora ele não estava em 50, mas no final da terceira hora ele deveria estar em 150, ele já estava em 175, ou seja, ele manteve a calma, né, segurou a onda e conseguiu se recuperar. Outra pessoa citou o seguinte: não deixe o nervosismo aparecer. É difícil isso, ele contando a própria situação, pois eu empaquei na primeira questão, perdi muito tempo, até que desisti da questão e fui para a segunda. E por isso, nos primeiros minutos, eu ainda estava na questão 12, olha só que pedreira. Porém, consegui recuperar aos poucos e já com 3 horas de prova estava com 2 questões na frente do planejado. Mesma coisa, conseguiu recuperar, porque respirou fundo, manteve a calma e também se livrou de uma questão ali que estava consumindo ele. Quer dizer, às vezes vale a pena, marca para revisão e volta nela depois. Acabei a prova faltando 5 segundos, mas graças a Deus consegui responder todas as questões e, para ser sincero, a questão número 1 que ele tinha mencionado, eu chutei, dei um bicudo. É claro que você não vai fazer isso com todas, né? Mas a gente tem que saber também a hora de se desapegar de uma determinada questão que pode estar te consumindo ou consumindo tempo demais, tá? Sexto ponto citado, identificar o processo, aqui no caso o processo do PMBOK. É claro que muitas das questões da prova podem aí misturar, né, mais de um processo do PMBOK, mas algumas delas não, algumas têm a ver com um processo em específico. E saber qual que é o processo, e aí, claro, você, para saber isso, você precisa ter muita clareza para que serve cada um dos 47 processos do PMBOK. Eu costumo repetir isso constantemente, porque é importante. Saber o objetivo de um processo é como saber a tabuada para quem está estudando matemática.
matemática. Você precisa de saber qual que é o processo, para que ele serve, tá? E a dica dessa pessoa foi isso: tenta identificar o grupo de processos, no caso iniciação, planejamento, execução, etc., e inclusive o processo ao qual a questão trata. Isso vai ajudar a eliminar 50% das respostas. Pelo menos você vai ficar só com 2 ali, já fica mais fácil de responder. 7º ponto, essa não é exatamente uma dica, mas uma constatação, ou um fator de aprovação, mas uma constatação curiosa que eu tive nos depoimentos desses aprovados. É o tal do estranhei ter caído tanto desse assunto. Estranhei que caiu tanto sobre aquisições. Não esperava que caísse tanto sobre qualidade. Não esperava que caísse tanto sobre valor agregado. E é curioso, gente, que essas percepções sobre achar que houve muito de uma determinada área na prova, isso varia de pessoa para pessoa e pessoas diferentes têm percepções diferentes. A leitura que eu faço disso é que existe um certo viés em nós, seres humanos, e a gente tende a achar que caiu muito também naqueles pontos que a gente tem um pouco mais de receio, que a gente tem um pouco mais de medo, que a gente sabe um pouco menos, né? Então, às vezes a pessoa está achando que tem muito de um assunto ou de outro, e não é que existe uma predominância tão grande desse assunto. E o recado aqui é o seguinte: é preciso saber tudo, é preciso saber todas as áreas de conhecimento. Claro que existe um ou outro ponto que realmente tem uma frequência um pouco maior. Existe até um outro vídeo em que eu trato disso. Na realidade, acho que ele se chama os 14 pontos de atenção que você deve ter no exame PMP. Se você procurar aí na internet, no YouTube, você vai achar. E lá eu cito alguns pontos muito específicos que merecem a sua atenção. Mas uma área de conhecimento não tem muito essa de a área A ou a área B é mais importante do que a outra. Tem que saber todas as 10 áreas de conhecimento do PMBOK, tá bom? Essa coisa desse viés é mais ou menos quando a gente está querendo comprar um carro. Não sei se já deve ter acontecido com você. E você começa a ver um monte daquele carro na rua. Parece que só tem daquele carro na rua. Quer dizer, mas é uma percepção sua. Você aumentou a visualização daqueles carros. Da mesma forma, algumas pessoas às vezes aumentam a percepção sobre determinadas áreas dentro do exame, tá? 8º ponto. Fórmulas e matemática não é o mais difícil. Isso também foi citado por algumas pessoas. Olha só o que esse aqui disse: nada que se relaciona a fórmulas é complexo na prova. Valor agregado, caminho crítico e PERT são bem tranquilos. E eu meio que concordo com essa pessoa aqui. Eu acho que se a grande dificuldade sua está na parte matemática, significa que você ainda não estudou direito, porque nem de longe valor agregado ou caminho crítico, apesar de muita gente acabar falando a respeito de dificuldades nessas áreas ou nesses tópicos aí, isso não é a parte mais difícil da prova de forma alguma. Há questões situacionais que são muito mais complexas do que saber como usar uma determinada fórmula ou outra, ainda que você tenha um certo trauma de matemática, tá? Então, se você está com dificuldade em valor agregado ou caminho crítico ou qualquer outro assunto relativo a fórmulas aí, é porque você definitivamente não está bem preparado, tá? Isso é um mau sinal e procure corrigir isso aí antes de encarar a prova. 9º ponto, foco. E aí eu vou ler primeiro o depoimento, ou parte do depoimento dessa pessoa, para depois falar a respeito do que eu quero. Ele disse: foram intensas as imersões. A minha sorte é que gravei todos os áudios no celular. Na realidade, esses áudios ele está falando de uns áudios que fazem parte da minha plataforma, que é a fórmula da certificação PMP, para poder escutar no carro durante a viagem ao trabalho, diariamente, e também nas minhas corridas de manhã. Pois se tivesse gravado um CD, acho que teria afinado o CD. Ele colocou entre aspas o afinado, de tanto escutar os áudios. Colocou um sinal de riso. Eu tenho convicção que foram os áudios que me fizeram pensar e repensar todo o conteúdo. Aliás, com o objetivo de estudar para a prova, fez com que nas últimas semanas eu acordasse às 5h30 para correr, só para aproveitar o horário para poder escutar os áudios. Ele falou muito a respeito dos áudios, mas a parte subjacente importante aqui é o foco, gente, a imersão. Essa pessoa pensava em PMP o tempo inteiro. Ele procurava aproveitar cada momento do seu tempo para estar se preparando, né? Os áudios que eu criei foi justamente com esse sentido, para que a pessoa pudesse ir revisando. Mas, quer dizer, ela não estava brincando em serviço, não estava brincando de estudar. Então, comprometimento e foco, né, como nesse caso aqui, tirar outras coisas da sua vida temporariamente, né, ou pelo menos fazer com que aquelas coisas elas trabalhem em conjunto com o PMP, com o caso dele aqui, correr escutando os áudios, isso é muito importante, tá? Se for para estudar, dar uma estudadinha, é melhor você deixar para um outro momento, tá? Eu vejo muita gente falar assim: ah, não, eu estudei 2 meses, mas eu dava uma olhadinha de vez em quando. Se for para dar uma olhadinha de vez em quando, é melhor ir assistir televisão, que vai ser mais prazeroso. Se você quer passar na prova, foque, né? Tire um tempo, tire alguns meses e se prepare para valer.
tá? 10º ponto, gente, é muita coisa, mas a gente já está acabando, né? São 12 no total. Os 15 minutos iniciais, essa é uma dica relativamente comum, né? Que você tem, ao fazer a prova, você tem 15 minutos que é para você aprender a mexer ali no computador, no software em que você utiliza para poder fazer a prova. Agora, acontece que você não vai gastar 15 minutos com isso, né? Você consegue aprender isso com muito menos tempo, a menos que você seja realmente avesso à tecnologia. Então, aproveite os minutos restantes, ao invés de começar a prova imediatamente, aproveite o resto desses 15 minutos para escrever numa folha todas as fórmulas, todos os pontos que eventualmente você tenha memorizado, que você tem um certo receio de esquecer, para evitar justamente o branco na hora da prova. Essa é uma dica legal também. 11º, o nosso penúltimo ponto, e a pessoa citou, um título que eu vou dar para esse ponto aqui é ponto ótimo. Olha só o que ela escreveu. Não demore tanto tempo para marcar a sua prova, né? Achei que o momento certo fosse agora. Isso ele estava dando um depoimento, né, que tinha acabado de passar, pois vi que estava com grande parte dos conceitos na minha cabeça, estava indo bem nos simulados. E após isso, notei que o rendimento nos estudos começou a cair. E aí foi quando ele resolveu marcar a prova. Acho que se eu deixasse para marcar daqui um mês, por exemplo, eu iria deixar de estudar tão forte que se eu esquecer alguma coisa. Então a gente tem que tomar cuidado, quer dizer, tem que se preparar com cuidado, mas no momento em que a gente estiver no pico, a gente tem que ir lá e fazer a prova também, né, gente? Porque senão depois o rendimento ele tem um ponto ótimo, ele sobe e depois ele pode começar a descer, tá? Então tome cuidado com isso aí. E só para encerrar, algo que eu acho muito importante, isso aqui por acaso ficou como último ponto aqui desses depoimentos, mas eu acho muito importante, eu acho que você pode aplicar isso em qualquer área da sua vida, que é o seguinte: tenha humildade para aprender, tá? Isso alguém escreveu e eu concordo plenamente. Você não aprende aquilo que você já acha que sabe. Então, às vezes as pessoas têm uma certa arrogância, a palavra é feia, mas é isso mesmo, uma certa prepotência do tipo, não, isso eu já sei, isso eu não preciso aprender, isso eu não preciso estudar. E às vezes você sabe, mas não do jeito exato como é cobrado na prova. Então, quando você estiver estudando um livro ou fazendo um curso, seja o meu curso ou seja qualquer outro, não fique com essa de, isso eu já sei, vou passar batido, porque a prova tem uma perspectiva muito própria. Olha só o que essa pessoa aqui escreveu. Eu pensava comigo mesmo que eu não precisava de participar do curso da Brains por completo, se ele estava falando, né, em relação ao nosso curso lá. Mas aos poucos eu percebi que muitos conceitos que eu pensava entender, na verdade eu não entendia muito bem, ou seja, a minha reprovação não ocorreu por acaso. Isso porque antes de entrar, né, na nossa turma, ele já tinha tentado a prova uma vez e tinha sido reprovado. Então ele já tinha estudado e ele falou assim, eu já estudei isso, eu só tenho que dar uma garibada, uma ajeitadinha aqui e tá tudo certo. E não era, né? Eu lembro que essa pessoa que me mandou um e-mail com muita pressa em fazer a prova, eu falei assim, cara, calma, dê tempo ao tempo, vamos fazer alguns módulos juntos aqui e depois você toma a decisão, você vai ver se realmente você está tão bem preparado. E ele foi percebendo que não, ele foi ganhando essa humildade e isso é importante. Lembre-se dessa frase, ninguém aprende aquilo que já acha que sabe. Esse vídeo já ficou longo bastante, mais uma vez deu um trabalhinho compilar essas coisas todas, anotar isso aqui, mas eu espero realmente, né, que essas palavras aí desses meus alunos aprovados, né, com essa interpretação que eu dei aqui, possam te ajudar na sua caminhada, na sua preparação rumo à certificação PMP. E mais uma vez eu vou te pedir para fazer um comentário logo aqui embaixo, né? Me fale aqui o que você achou desse vídeo, o que você pode acrescentar, se você já foi aprovado, ou se você já ouviu, né, outras pessoas que foram aprovadas aí citar como fatores de sucesso. O que você acha que é um fator de sucesso? Deixa aqui, ou pelo menos me dê um feedback, me fale o que você achou desse vídeo. Grande abraço e até a próxima. E fiquem ligados, ainda vem muita coisa por aí, né? Nesse próximo mês aí, a gente vai falar muito acerca de certificação PMP, dicas matadoras. Devo falar alguma coisa de certificação CAPM também. Fiquem ligados e a gente continua se falando. Grande abraço e até a próxima.